do Senhor Jesus, que Deus em Cristo possa estar te abençoando onde quer que você se encontre. Eu quero neste dia trazer uma mensagem a respeito da graça de Deus. E eu poderia dar um título a esta mensagem de Salvos pela Graça, porque a salvação ela é individual e também a graça é um favor imerecido da parte de Deus, porque Deus ele nos concede a salvação não é porque nós merecemos, mas porque Deus é bom. Então, graça quer dizer favor imerecido. Eu quero ler aqui 3 passagens bíblicas. A primeira se encontra em Atos capítulo 4 e o versículo 12, que nos diz o seguinte: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então esse primeiro versículo está dizendo que em nenhum outro há salvação. Ou seja, Pedro não salva, João não salva, Maria não salva, ídolos não salvam, mesmo levando o nome de Jesus, ou até mesmo levando o nome da mãe de Jesus. Nada neste mundo pode salvar a pessoa a não ser Jesus Cristo. E então em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então no livro de Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro está transmitindo esta palavra através do Espírito Santo, dizendo que salvação só existe na pessoa de Jesus. E um outro texto aqui, Efésios capítulo 2 e o versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Paulo escrevendo aos irmãos ali de Éfeso, ele disse que pela graça sois salvos. Então, veja que não há mérito em nós para que Jesus nos salve. Mas é pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela bondade de Deus. E ainda diz, pelo meio da fé. Por meio da fé. Então veja que para ser salvo é preciso ter fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Veja que existem vários tipos de fé. Tem até aquela fé que as pessoas desejam o mal aos outros. Eu tenho fé em Deus que aconteça isso de ruim na sua vida e daí por diante. Mas aqui a Bíblia está falando sobre a fé sobrenatural. É aquela fé que você crê no impossível, mesmo não tendo possibilidade nenhuma aos nossos olhos de acontecer, mas você crendo, Deus faz com que aquilo venha se cumprir. Tem a fé natural, que todo mundo nasce com ela, crê em alguma coisa. Essa fé, ela não ajuda muito, ou em quase nada em respeito à salvação. Mas a fé aqui está falando a fé sobrenatural, aquela fé que você crê naquilo que ainda não existe. A fé é o firme fundamento das coisas que não existem, mas crendo que vai acontecer. E diz que isso não vem de vós, ou seja, a graça e a fé, essa fé sobrenatural não vem de vós,
ela é um dom de Deus, tanto a graça como a fé que crê no impossível. Ambos vêm de Deus, ou ambas. E o versículo 9 de Efésios 2, 8 e 9 diz assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então observe aqui que a salvação não é pelas obras, porque imagine se alguém fosse salvo por ajudar outra pessoa. Muitos que andam fazendo muitas coisas erradas, mas porque ele deu uma esmola, como falamos aqui no Brasil, ele seria salvo. Porém, a Bíblia está dizendo que não vem das obras para que ninguém se glorie, ou seja, para que ninguém se exalte. Porque a pessoa é salvo não é porque fez a obra, mas a pessoa é salvo para fazer a obra. Não é a obra que salva a pessoa, mas o salvo, ele faz as obras. Claro, obras boas. Porque se alguém fosse salvo pelas suas próprias obras, eles se gloriavam em si mesmo, falando: olha, eu sou uma pessoa boa porque eu ajudei alguém, eu dei uma esmola para alguém. E aí cometeria muitos tipos de pecado, e aí só porque ele fez alguma coisa boa para alguém, ele acha que foi salvo. Só que a Bíblia é categórica em afirmar que a nossa fé e a nossa salvação, ela não vem das obras. E a terceira leitura está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, e o versículo 16, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vejamos aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Veja que essa tal maneira aqui não é da maneira que nós colocamos na nossa vida, mas essa maneira aqui, de tal maneira, é algo que está incluindo o amor de Deus pela humanidade perdida. Ninguém, eu não conheço ninguém que deu o seu filho, o seu único filho unigênito, para salvar um estuprador, para salvar um mentiroso, para salvar um assassino, um homicida, um ladrão, um dependente químico. Não, nunca ninguém fez isso e acredito que não fará. Mas Deus falou que amou o mundo. Quando fala que amou o mundo, está falando que amou onde estão os seres humanos, porque o mundo habitável é esse mundo que nós vivemos. Então ele amou o mundo de tal maneira, esse amor foi tão grande, tão forte, que ele deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário pelos pecadores. Então, a Bíblia diz aqui: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus, que acreditam no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, ele não vai passar pela morte eterna. Porque existem 3 tipos de morte. O primeiro é a morte física, que é essa que aqueles que não vão ser, até acontecer o arrebatamento da igreja, eles vão morrer. Existe a morte espiritual, que é aqueles que estão na igreja, mas vivem uma vida de pecado, vivem uma vida de engano, estão mortos espiritualmente, que não tem Jesus como seu
Senhor, tem apenas como Salvador, mas não faz a vontade de Deus, eles estão vivos, mas espiritualmente estão mortos. E a última morte é a morte eterna, aquela que depois que a pessoa morre no pecado, ele será julgado e lançado no lago de fogo. Então, observe que existem esses 3 tipos de morte, mas Jesus, ele não quer que nós venhamos passar pela terceira morte, que é a morte eterna. A Bíblia diz: mas tenha a vida eterna. A Bíblia manda que nós creiamos em Jesus, aceitamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que nós tenhamos a vida eterna. Então, a pergunta é: você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você aceitou, você agora é uma pessoa salva. Por isto, precisa entender melhor como se processa esta salvação tão maravilhosa. Observe que a palavra salvação na Bíblia nos fala do perdão dos nossos pecados que cometemos antes de sermos crentes, da libertação do poder que o pecado tinha sobre nós e da proteção contra o pecado, não só no presente, como também no futuro. Então veja, quando aceitamos Jesus como Salvador das nossas vidas, nossos pecados é perdoados. Pecado que cometemos antes de aceitar Jesus. E se nós permanecermos no pecado, é perigoso. Jesus perdoa, mas é perigoso. Pode ser que não dê tempo quando se comete um pecado, aí parte para a eternidade e aí vai ter problema. Nós não estamos isentos de pecar. Pecamos sim, mas não deve ser aquele pecado contumaz. O que é um pecado contumaz? É aquele que a pessoa está todos os dias praticando e todos os dias pedindo perdão. E aí fica complicado. A Bíblia fala que aquele que confessa o seu pecado alcança misericórdia e os pecados são perdoados. Não devemos estar pecando, pedindo perdão e voltar a pecar novamente. Devemos deixar de lado. Então, observamos que a salvação envolve a regeneração através do nosso espírito, a santificação através da nossa alma e a glorificação através do nosso corpo. Então, observe que a salvação envolve a regeneração do nosso espírito. Antes nós fazíamos coisas que desagradavam a Deus. Hoje nós devemos evitar essas coisas. Devemos nos santificar através da nossa alma e glorificar a Deus através do nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E se é templo do Espírito Santo de Deus, quem tem poder sobre o nosso corpo é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Então devemos evitar fazer com que o nosso corpo peque contra Deus e contra nós. Então veja que o Espírito Santo, ele penetra em nosso espírito com a palavra de Deus, iniciando a geração de uma nova criatura a partir do momento em que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador e Senhor nosso. Então veja que o Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos de Deus e é através da palavra de Deus que vem essa certeza, que aí nós somos agora uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E em nossa alma inicia o processo de santificação na mudança e renovação dos pensamentos, das ideias, dos sentimentos e etc. Veja que antes a gente tinha uma ideia errada a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Hoje nós aceitamos. Os nossos sentimentos é outro.
Então veja que, levando-nos à transformação do comportamento e postura em todos os aspectos da nossa vida. Veja que antes nós tínhamos um comportamento e uma postura diferente, que desagradava a Deus. Hoje o nosso comportamento e a nossa postura diante de Deus e da sociedade, ela é outra, ela é agradável, porque onde nós passamos alguém diz, olha, ali está indo um crente, quando Deus me tocar, eu quero ser igual a ele. Agora é muito ruim alguém nos acusar de um pecado que nós estamos praticando. Melhor a pessoa nos acusar de algo que nós praticávamos no passado. Amém, somos libertos hoje. Agora ruim é alguém nos criticar pelo pecado atual. Isso aí é ruim. Então é bom quando alguém fala assim, olha, ali vai um homem, uma mulher de Deus, um santo homem de Deus, uma santa serva de Deus. Aí é importante. Então em nosso corpo, pelo poder de ser transformado em imortal, perfeito e glorioso depois da ressurreição ou no arrebatamento da igreja. Então vejamos que aqui fala sobre ressurreição e arrebatamento. Devemos estar preparados agora, como se Jesus viesse agora buscar a sua igreja. E se isso não acontecer, de a pessoa morrer antes do arrebatamento, no dia da ressurreição, quando acontecer o arrebatamento da igreja, aí nós iremos morar com Jesus. Então nós desfrutamos a salvação agora, no presente, e a desfrutaremos em sua totalidade quando o nosso corpo mortal e imperfeito alcançar a plenitude da eternidade. Então veja que aceitamos a Jesus para desfrutar da salvação agora, no presente. E desfrutaremos na sua totalidade quando nós estivermos na eternidade com o Senhor Jesus. Aí será maravilhoso. Ninguém poderá nos tirar da presença do Senhor quando estivermos na eternidade, gozando aí do nosso novo corpo, né? Perfeito, imortal, não vai envelhecer mais, não precisamos mais de produtos de beleza para esticar a pele da nossa face. Não precisamos de mais nada disso, porque nós vamos ter um corpo perfeito e imortal na plenitude, lá na eternidade. Então veja que tudo isso é concedido pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E a Bíblia nos diz que tudo isso não vem de nós e das nossas obras, para que ninguém se glorie, mas isto é dom de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, e no próximo áudio estarei falando sobre o que é a salvação. Até lá, que Deus nos guarde no seu amor.